Seleção brasileira ontem, tio Oscar, me ajuda a tentar entender o que que acontece com o nosso Brasilzão. Me decepcionou, nem deveria ter decepcionado, mas eu achei que aquela vitória contra o Equador fosse dar um pouquinho mais de confiança, de tranquilidade para a seleção, mas a gente tomou um gol muito cedo ontem e parece que o time não soube reagir, né? Talvez se o Equador tivesse feito alguma coisa parecida lá na semana passada, pode ser que a gente também não tivesse conseguido reagir. Mas dessa vez o Paraguai fez um gol de fora da área e eu não vi capacidade de reação nenhuma na seleção brasileira, em que pese ter tido dois terços de posse de bola, né? 67%, mas isso aí não concretizou em perigo de gol e em gol efetivamente, né? É muita coisa que a gente consegue apontar que tem que melhorar. E quando a gente vai listando o problema, a gente vai vendo que o problema está muito, muito além, está muito a fundo. É, A gente sempre falou que o problema maior sempre foi a bagunça da CBF, mas a gente não pode mais passar a mão na cabeça do Dorival, mesmo a gente sabendo que nunca foi aquele treinador excepcional, a gente esperava pelo menos que ele tivesse o elenco na mão. Tempo, a gente sabe que é mais curto, mas ele teve tempo para treinar, bastante tempo para treinar durante a Copa América, e a gente não pode também amenizar para jogadores. Tudo bem que Dorival é quem chama, Dorival é quem escolhe, até onde a gente sabe, né? Danilo não pode ser convocado só para fazer discurso de vestiário. Se ele é essa figura importante dentro do vestiário, ele tem que mostrar dentro de campo, mas some. A gente vê uma seleção engessada. Lucas Paquetá errou tudo ontem. é. Vinícius Júnior, infelizmente, ele está se mostrando o Rames ao contrário. A gente sabe da qualidade do jogador e, por isso mesmo, ele tem que fazer jus ao futebol que ele apresenta no Real Madrid. É verdade, eu até vou puxar esse monte de ganchos que tu trouxe aí. Vou começar pelo Dorival, né? O Dorival, todo mundo sabe que não é nenhum técnico excepcional, mas ele tá, até porque a nossa qualidade já não é mais a mesma de treinadores, ele tá ainda acima da média dos técnicos brasileiros, né? Se querem um técnico brasileiro, e o Tite já foi embora, que talvez esteja no mesmo nível, um pouquinho mais que o Dorival, mas vamos lembrar que o Dorival tem trabalhos recentes bons, né? Foi campeão da Copa do Brasil no São Paulo, teve dois títulos importantes pelo Flamengo há pouco tempo atrás também, mas o problema é que ainda tem aquela questão de a seleção brasileira tem que ter técnico brasileiro. Até quando isso vai acontecer, né? Mas, bom, tu falou alguns jogadores também que eu concordo contigo. Danilo, nem lateral mais é na Juventus. E também nem titular é. Ou seja, ele além de ter migrado para a zaga, ele é banco na Juventus, né? Virou titular da lateral no Brasil. Assim, é verdade que a gente não tem grandes laterais mais como já tivemos no passado. Mas tem bons nomes que a Tem gente bons podia nomes, ter. tem que ser testados, né? Na esquerda, a mesma coisa, né? No meio de campo, Paquetá. Realmente, o Paquetá foi um desastre. Mas para fazer essa função, a gente teria alguém, hoje também é limitado a nossa qualidade. Onde a gente tem qualidade é na frente. Mas, por enquanto, essa qualidade ainda não veio do clube para a seleção, como o Vini, como o próprio Rodrigo, né? Endrick, para mim, ainda é uma promessa. Não vamos poder depositar as esperanças em cima do Endrick, né? O Luiz Henrique foi a primeira convocação, mas tá difícil. A gente não tem um técnico que seja aquele técnico que a gente possa confiar, e também o grupo como um todo deixa a desejar, né? Assim, eu fico bastante preocupado. Pelo menos a gente ganhou do Equador e entramos na zona de classificação para a Copa, né? Já pensou o fiasco, né? Aliás, essa mudança na regra de tu conseguir levar cinco mais um sexto para jogar, isso aí chegou na melhor hora possível, né? Porque se fosse pela metodologia anterior, o Brasil corria sério risco de não ir nem para a repescagem, né? A gente vive esse embate. É a solução um treinador estrangeiro ou não? Não acho que seja, treinador estrangeiro vai resolver todos os problemas. O ponto não é esse. O Uhum. ponto é que a gente não tem uma leva, a gente não tem uma safra de treinadores brasileiros que É. estejam preparados para assumir uma seleção e que faça a diferença. Porque tem aquela desculpa, mas vai vir um técnico de fora, vai ter que se acostumar com o futebol brasileiro, se adaptar. Pô, a gente tem o Abel Ferreira que está há quanto tempo no Palmeiras, né? A gente teve um Jorge Jesus, que agora está na Arábia, mas treinou com muito sucesso o Flamengo. A gente tem outros técnicos, o Vojvoda do Fortaleza, tu tem aquele menino que me escapa o nome agora do Botafogo, que está mandando bem pra caramba. Então, Arthur Jorge. Arthur Jorge. Então, tem opções de técnicos não brasileiros, mas que conhecem o futebol brasileiro, conhecem os jogadores brasileiros, e, obviamente, eles estão de olho lá fora. Você listou justamente três figuras e são os três primeiros colocados do nosso Brasileirão. E eu nem pensei nisso quando eu falei. Mas é isso. A gente bate na tecla que a imagem que a CBF traz não é uma imagem que muito convidativa para um treinador estrangeiro falar: eu vou colocar o meu trabalho, o meu nome nessa bagunça, vou nada. Se não fosse isso, talvez até o Ancelotti poderia ter pensado em vir, né? Mas com certeza pesou tudo isso que tu está falando e ele, ó,
Eu estou treinando o melhor time do mundo, né? O maior time de futebol da história, né? Que é o Real Madrid. Eu vou estar queimando meu filme indo pro E a vestiário. gente fica preso nessas velhas máximas do Uhum. futebol. A gente consegue analisar nomes, estruturas, esquemas táticos que, infelizmente, o treinador tem que apresentar. Ele está ali à Tá? frente, não é à toa. Mas a gente sabe que o individual é muito difícil sobressair, se sobrepor ao coletivo. Se não, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, esses nomes, esses craques, já tinham muitas Copas do Mundo aí nas costas. Com certeza. E vamos lembrar que 2002, nosso último título. Aquele trio na frente, que a gente não tem nem perto, né? Os três R's, né? Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Eles tinham outros 8 jogadores atrás que davam suporte, né? Tinha 2 laterais excepcionais, Cafu e Roberto Carlos, um meio de campo ali seguro, né? Com Gilberto Silva, Kleberson, né? Que fez uma Copa do Mundo excepcional, e mais aquele Sim. trio de zagueiros ali atrás, né? Que o Filipão colocou. Então, assim, era uma seleção que dava essa confiança para os três lá na frente, mais o apoio dos laterais e a chegada do Kleberson, serem campeões, né? Com autoridade. E aí eu lembro de 94. Pô, mas foi a Copa do Romário. Não, o Romário tinha o Bebeto ali, que foi mais que um coadjuvante para ele. Tu tinha ali atrás um Aldair na zaga sensacional, o Dunga e Mauro Silva ali, dois cães de guarda ali na defesa, e também 2 laterais excepcionais, o Jorginho e o Leonardo. Depois do Leonardo foi expulso, entrou o Branco, né? O Jorginho machucou na final, tinha o Cafu. Olha aí, que coisa excepcional. A gente não tem nem perto. Hoje em dia é uma qualidade assim de 11 e quiçá de um banco, né? De um elenco. Até hoje, o Dunga, nessa Copa, foi o cara que mais desarmou na história das Copas do Mundo. Mas você levantou justamente essa bola. A gente tinha uma quantidade de jogador que tinha um diferencial a mais. Então, a gente pode entrar naquela discussão de que a nossa safra, infelizmente, ela caiu um pouco de nível, não é mais aquele safra 9, às vezes uma safra 10, nível 10. Às vezes, hoje a gente tem o quê? Uma safra 7, Sete mas também a com uma gente boa tem que. vantagem, com boa vantagem, né? Sete porque tem alguns que ainda elevam essa média, né? Como o Vini, né? Que ainda tá devendo a seleção, o Rodrigo. é, mas é um sete ali que se tirar 2 ou 3 ali cai para 6. Falei de 2002. 2002, para ter uma ideia, na Copa, o Zé Roberto ficou de fora daquela convocação, não foi para a Copa do Mundo no auge. Juninho Pernambucano ficou de fora daquela convocação, que também estava O, matando a pau na França. Então, o carequinha Alex também Alex, bem estava lembrado. comendo a bola no meio campo. Alex, e eu ia falar como final, como para encerrar com chave de ouro, Djalminha, que só não foi para a Copa porque se desentendeu com o técnico dele na Espanha, era no Villarreal, eu acho. Parece que deu uma porrada no técnico e o Filipão falou: digo, não, um cara desse não posso levar para a Copa, né? 4 jogadores que poderiam ser titular em qualquer seleção do mundo e não foram nem banco naquela seleção de 2002, né? Exato. Então a gente sempre vai ter na história essa discussão. Nunca vai ter uma convocação unanimidade. Com Nunca. certeza, com certeza. Mas por que que então todo jogo a gente tem que dar show? A gente vai sempre esperar o bom futebol, a seleção jogando bem, mas todo jogo a seleção brasileira tem que dar show, já que a gente entende que a nossa safra não está tão boa? Tem que ter resultado, né? E nesse aspecto, eu lembro que o Dunga foi muito criticado naquela geração de 2010, mas o Dunga foi um técnico que, se fosse um campeonato, ele foi campeão das eliminatórias, né? Ele ganhou uma Copa América, ganhou a Copa das Confederações, e era um técnico que não dava, era um time que não dava show, era um time que, ao contrário, ele até chamava o adversário e tinha um contra-ataque muito forte, né? Sim, E o Dunga ainda foi privado naquela seleção de um Adriano, que não tinha 30 anos ainda, Ronaldinho Gaúcho tinha 30 anos e já era um ex-atleta. O Kaká, infelizmente, estava com 28 anos, mas já estava com joelho não, com quadril meio baleado, já foi para a Copa meio Kaká. Então, se tivesse aqueles 3 jogadores em forma, a Espanha ia tremer para a gente numa final, uma possível final ali. pois é. E no banco, para já começar a ganhar casca, pegar um pouco mais de humildade, um Ganso, um Neymar. Podia ser. Eu acho que o Ganso estava o Neymar ainda não era. O Neymar tinha tido aquele problema com o Dorival, lembra? O Dorival, né? Sim, Técnico do Santos. Então ele peitou o Dorival e assim. E teve uma atitude de indisciplina muito grande. Só não deu porrada como o Djalminha, né, 8 anos antes, mas assim, eu até entendo o Neymar não ter ido, até porque o grande nome do Santos, do Dorival, era o Ganso. O Ganso, já que o Kaká não sim. estava tão bem, poderia ter ido, sim. Eu acho que poderia e merecia ter ido. A gente levanta o ponto de novo, a gente falou do Neymar, que a gente nunca vai deixar de concordar. É um jogador que tem um problema extracampo, é um jogador que não tem mentalidade Não, de ser jogador de futebol exclusivo. Isso pode ser um lado bom e um lado ruim. não, Aí a gente sabe de todas as polêmicas da carreira dele, mas a gente também está aí testando no fogo que Neymar é aquela qualidade que essa safra brasileira precisa. não tem. Uma coisa é o Neymar
dentro de campo, ele é inegável, né? Que ele é um jogador excepcional, muitíssimo acima da média. Outra coisa é o Neymar pro grupo, né? Ele não é exemplo de nada, né? O Neymar é ame ou deixe, né? Mas Ah, infelizmente o Neymar, se fosse um cara disciplinado, ele estaria em forma, faria falta, faz falta em qualquer time do mundo, né? sim. E o pior é que eu tô achando que, infelizmente, nós vamos ter que, mais uma vez, depender dele, para tentar acontecer alguma coisa, né? A gente sabe o lado da a exigência que a nossa torcida, a paciência que a nossa torcida nunca vai ter. Não O tem. brasileiro não tem paciência no futebol. Falta uma liderança. Se o Danilo é essa tal liderança, porque em todas as redes sociais a gente só vê o discurso dele, discurso impactante. Então, coloca ele na comissão técnica. Ele não Né? precisa aposentar do futebol ainda, mas ele entra na comissão, ele é aquele jogador, aquele líder extra-campo. A gente precisa do líder treinador e de um líder dentro de campo. É muita exigência, né? Quem seria, né? Eu só vejo aí o Marquinhos, né? Mas o Marquinhos também já foi capitão. E a gente nem isso a gente tem, não tem líder, né? A gente já teve aí, a gente falou do Dunga agora há pouco, a gente já teve um Dunga, a gente já teve um Cafu, né? O próprio É, Thiago Silva, né? Assim, em que pese ter tido aquela choradeira em 2014, né? Mas assim, é um cara que é ainda, né? Olha o que ele está fazendo no Fluminense lá. Desde que ele estreou, assim, quando ele está em campo, o Fluminense não perde, né? Então, pois é. olha aí. A gente precisava do Mas Thiago Silva ainda. Pena que já está batendo os 40, né? Então, não tem mais jeito. eu acho que o líder dentro de campo ele aparece quando tem um grupo unido. E a gente teve essa possibilidade na Copa América de ter tido essa união do grupo, né? Mas infelizmente perdeu-se uma oportunidade grande ali. E é a única, né? Sim. Porque agora, daqui para a Copa do Mundo, que nós vamos para a É, Copa do Mundo, né? Nem tanto por mérito nosso, mas muito por demérito dos demais, né? Agora, perder para o Paraguai, que é uma das três seleções que eu tenho certeza que não vão para a Copa, né? Junto com Peru e Bolívia. Agora até o Chile eu já estou apostando que não vai, então. o Chile está aprontando aí para justamente ficar de fora. Paraguai é um ataque que tem renome, mas não vem apresentando uma efetividade boa. Fez no máximo 4 gols, 3 gols, e um deles foi em Nossa, cima de nós. Então, a a gente, gente vem realmente assistindo um futebol mais disputado, é, não só aqui na América, como na Europa também. é, Tanto é que a Argentina sofreu para ganhar de uma Colômbia, não ganhou da Colômbia, na verdade. Perdeu de 2-1 para um Rames Rodrigues que destruiu, mas foi campeã na Copa América em cima da a Colômbia. Então a Colômbia. gente vê hoje em dia um futebol mais equilibrado também. Na verdade, a Colômbia tem o privilégio de ter um jogador exclusivo, né? Um craque exclusivo para jogar na seleção, né? Porque no clube não joga, que é o Rames, né? Então, assim, é dedicação full time para a seleção. O Brasil vai brigar, infelizmente, nessas eliminatórias para tentar terminar em quarto, quinto ali, né? Atrás da Argentina, da Colômbia, do Uruguai e brigar com Venezuela e Equador. Tu vê se pode uma coisa dessas, né? E com o calendário e com a CBF. A É, vida do brasileiro, ela realmente não é fácil. é, Acho que a gente tem que pegar essa máxima. A gente que torce tanto quando o nosso time está sofrendo para a data FIFA chegar, quando a data FIFA chega, a gente torce para o nosso time voltar a jogar. Então a é, gente tem que manter essa torcida também para o nosso Brasilzão, confiando. Afinal de contas, a gente gosta disso, né? isso Do aí, né? futebol, bem jogado ou não, mas a gente está sempre assistindo. É a nossa paixão, Guto, né?